Você provavelmente já ouviu falar sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E como a maioria das pessoas, toda vez que você ouve falar sobre TOC, você lembra dos comportamentos repetitivos que a pessoa que tem TOC apresenta. Mas a característica principal do TOC são os pensamentos obsessivos. E nem todo TOC apresenta os comportamentos repetitivos. Não necessariamente significa que não se tenha a compulsão, mas nesse TOC de pensamento, todo esse processo permanece na mente da pessoa, trazendo o mesmo sofrimento, a mesma angústia ou até mesmo maior. No TOC de pensamento, como em todo TOC, a pessoa é invadida por pensamentos intrusivos com conteúdos negativos, repugnantes, que atormentam a mente da pessoa. No TOC, que todo mundo conhece, esses pensamentos levam as pessoas a fazer algum comportamento na tentativa de amenizar aquele sofrimento. No TOC de pensamento, essa compulsão também vem em forma de um outro pensamento. A pessoa pensa em alguma coisa na tentativa de afastar esse pensamento, mas na maioria esmagadora das vezes são os pensamentos sem uma ordenança, sem uma cobrança em se fazer alguma coisa. No TOC que geralmente nós conhecemos, as pessoas têm pensamentos do tipo: se eu não lavar as mãos, alguém da minha família vai morrer. Se eu não lavar o cabelo, alguém da minha família vai morrer. Se eu não fechar e abrir a porta, alguém da minha família vai morrer, eu vou morrer. Tem sempre um pensamento, uma condição que me leva a repetir aquele comportamento. E diferente do que as pessoas pensam, a pessoa com TOC ela não quer fazer esse comportamento, mas ela não consegue parar. E no TOC, essa repetição aparece 5, 10 vezes ou mais. No TOC de pensamento, geralmente, os pensamentos têm um sentido muito aterrorizante. Os pacientes relatam, na maioria das vezes, pensamentos com conteúdos tão aterrorizantes que os levam a pensar que estão enlouquecendo. São pensamentos do tipo que eles serão capazes de fazer alguma coisa ruim, alguma maldade com alguém que eles amam, como por exemplo com um filho. Às vezes, os pensamentos de fazer alguma coisa má, alguma coisa ruim com eles próprios, como se jogar no trilho de um trem ou jogar o carro em alguma ribanceira. Mas pensamentos obscenos são os que mais atormentam e assustam as pessoas. Não é pouco comum que esses pensamentos apareçam em pessoas que são mais castas, que têm uma vida mais reservada. Isso confunde muito as pessoas. Algumas pessoas têm pensamentos obscenos com figuras que elas consideram santas, mais santas. Tem pessoas que têm pensamentos obscenos com o próprio Deus. Esses tipos de pacientes relatam pensamentos de fazerem atos de violência com pessoas que eles amam. Esses tipos de pensamentos causam um terror tão grande nas pessoas que elas ficam com medo de estarem enlouquecendo ou ficam com dúvidas a respeito delas mesmas, delas serem umas pessoas más ou de se tornarem um criminoso ou uma criminosa. Mas na maioria das vezes, o TOC de pensamento se apresenta angustiante, preocupante e até mesmo assustador, mas com pensamentos mais leves, do tipo pensamentos de bater com o carro ou de se machucar, que assustam, mas não são
tão aterrorizantes. De qualquer maneira, mais leve ou mais intenso, o toque de pensamento costuma causar angústia, sofrimento, nervosismo, ansiedade nas pessoas, principalmente com relação a esse medo de estar enlouquecendo, que não é pouco comum que pessoas com toque de pensamento comecem a apresentar sintomas de depressão e de ansiedade. O toque é um transtorno de ansiedade. Como eu já falei em outro vídeo, que o toque ganhou vida própria pela importância e pela diferentes maneiras de se manifestar, de manifestação do toque, ele ganhou um capítulo à parte no DSM-5, mas não deixa de ser um transtorno de ansiedade. O problema maior do toque de pensamento é que, como as pessoas estão acostumadas com o toque que apresenta o comportamento repetitivo e a pessoa que tem toque de pensamento ela não apresenta esse comportamento repetitivo, o portador do toque de pensamento, a pessoa com essa condição de toque de pensamento, começa a ter as dúvidas por si mesmo, sem entender direito o que está acontecendo com ele e o medo de enlouquecer. Em algumas pessoas, o toque de pensamento também aparece em forma de imagens. Esses pensamentos, principalmente os pensamentos de pensamentos obscenos ou de fazer maldade com alguém, alguma violência com alguém, aparecem em forma de imagens. Então a pessoa com toque de pensamento, estando nesse sofrimento, angustiada, depressiva, ansiosa, ela tende a se isolar. Muitas vezes o pensamento se apresenta em um momento em que ela está distraída e que a leva a apresentar um comportamento estranho. A pessoa que tem toque de pensamento fica inibida, então dificilmente ela compartilha com alguém o que ela está pensando e o que ela está sentindo, porque o medo, a angústia vem dos pensamentos que ela não saberia explicar, ela fica com medo que a outra pessoa acredite que ela está louca. Então se isola, e quando esses pensamentos aparecem em algum evento público, quando ela está com outras pessoas e do nada ela pensa, se eu for no barzinho, alguém da minha família vai morrer, ou se eu for no barzinho, alguma coisa ruim vai acontecer, ela está muito bem, ela muda de comportamento e as pessoas ficam perguntando por quê e ela fica inibida, a pessoa fica inibida de explicar, não é porque tem um pensamento na minha cabeça dizendo que se eu for lá vai acontecer tal coisa, a pessoa não vai falar. Então ela apresenta um comportamento estranho e para que isso não aconteça de novo ela começa a evitar. Ela começa a evitar de sair, começa a evitar de estar com outras pessoas e então ela se isola. Apesar do toque de pensamento ser de difícil diagnóstico e de difícil tratamento, não é impossível. A terapia cognitivo-comportamental é uma das abordagens indicadas para o tratamento do toque de pensamento. Você vai poder aprender a identificar os pensamentos, aprender a lidar com eles, também vai aprender técnicas de relaxamento para diminuir a ansiedade que fica num ciclo de autoalimentação. Os pensamentos trazem a ansiedade e a ansiedade pode te deixar vulnerável a ser invadido pelos pensamentos. E em alguns casos, como sempre, dependendo da intensidade, nós vamos precisar da ajuda medicamentosa. Então, se você se identificou com os sintomas do toque de pensamento ou conhece alguém que apresenta, se por acaso compartilhou com você, apresenta esses sintomas, procure ajuda ou indique a pessoa a procurar uma ajuda profissional. Como sempre falo, são condições, não necessariamente você precisa estar sofrendo por elas. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Fica bem, se cuida e a gente se vê no próximo vídeo.